Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 21 e 22 do livro Renascer da Esperança. Mas antes de eu começar, já peço seu apoio, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E também quero agradecer os comentários que vocês estão deixando, sempre muito carinhosos, atenciosos. Eu fico muito feliz quando leio e respondo os comentários para vocês, certo? E se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode clicar no botãozinho Valeu ou torne-se um membro, tá certo? Então agora vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. No capítulo 19, Cíntia vai ao orfanato com Fernando. Chegando lá, eles se deparam com uma situação desagradável. Duas crianças haviam brigado e se machucado sério. A princípio, Fernando fica sem saber o que fazer, mas Cíntia assume uma postura completamente diferente e consegue dominar a situação, prestando os primeiros socorros para a garota cujo nariz havia sido quebrado. E Fernando fica admirado e muito preocupado com a menina e pede que ela não comente isso com ninguém. Já no capítulo 20, Emily concorda em ir com Lucrécia e Jairo na reunião espírita. Agora que você recordou dos capítulos anteriores, vamos para o capítulo 21. Assim que anoiteceu, Jairo saiu na frente para verificar se não havia alguém à espreita. Apesar de ninguém ter sido visto, Lucrécia abraçou-se a Emily e saíram as duas cobertas pelo mesmo casaco, parecendo uma só. Caminharam rapidamente por pequena trilha que contornava a costa. A princípio não usaram luz alguma. Mais adiante da casa, Jairo acendeu uma lamparina e seguiram pela trilha. Chegaram à vila e a atravessaram em passos rápidos. Do outro lado, entraram por uma arruela. Andaram quase meia hora e finalmente cruzaram o portão de uma casa, protegida por muitas árvores. Bateram. Um rosto alegre surgiu à porta e foram convidados a entrar. Emily examinava tudo com desconfiança e curiosidade. Após ser apresentada, ela se ajeitou na cadeira e observou Lucrécia e Jairo, que tomavam lugar na pequena mesa colocada no centro da sala. O homem que ocupava a ponta da mesa pediu a Jairo que fizesse uma prece para o início da reunião. Jairo se levantou e ficou longo tempo sem dizer nada. Um silêncio profundo dominou a sala. Jairo começou então a orar. Senhor, Mestre de nossas almas, de nossas vidas, vem em nosso favor nesta hora, auxiliar-nos a entender teus ensinamentos. Ajuda-nos a viver tuas lições. Sabemos que tudo o que nos acontece tem a permissão do Pai, pois seu objetivo é promover nossa evolução. Guia-nos para a compreensão dos desígnios divinos. Abençoa nossa reunião desta noite, fazendo-a de grande proveito e crescimento para todos nós. Que assim seja. Enquanto Jairo orava, Emily experimentou o forte calor tomar todo o seu corpo. Em seguida, teve a impressão de flutuar na cadeira, como se levitasse. Sentiu-se subitamente crescer e crescer, como se sua cabeça tocasse o teto. Seu coração disparou em batimentos descompassados e suas mãos, que estavam quentes, suavam muito. Eram sensações absolutamente inusitadas. Pensava em se levantar e sair, quando percebeu que tais sensações lhe traziam bem-estar, calma e serenidade. Depois que Jairo se sentou, Emily continuou mergulhada nas mesmas sensações. Observou o que se passava, agora com interesse redobrado. As luzes que haviam ficado apagadas durante a oração foram acesas e, feitos alguns comentários, iniciou-se o estudo de O Livro dos Espíritos, com a leitura de uma das questões. Emily ouvia com atenção,
De vez em quando, Lucrécia a encarava e sorria, satisfeita, como se soubessem bem o que ocorria com a jovem. Emily recebia seu olhar carinhoso, sem retribuir-lhe o sorriso. Após o estudo e as reflexões feitas pelos sócios da pequena agremiação, o homem sentado na ponta da mesa informou a todos que passariam à parte prática da reunião. Em oração, pediu aos espíritos benfeitores que ali se encontravam com o objetivo de orientar e ajudar o grupo em seu desenvolvimento espiritual, que se manifestassem através dos médiuns presentes. Antes de prosseguirem, Lucrécia cochichou algo no ouvido do esposo, que o transmitiu a Paulo, o dirigente. Este fitou Lucrécia interrogativamente, e ela, com um expressivo olhar e um menear de cabeça, pediu que a atendesse. Paulo olhou para a audiência atenta e disse: Emily, por favor, venha sentar-se conosco à mesa. Ela se surpreendeu com o convite. Ia recusar, mas uma força desconhecida a fez ficar calada. Permaneceu sentada sem saber o que fazer. Novamente soou a voz firme do dirigente. Venha sentar-se a nós, minha filha. Não tenha medo. Apenas sente-se conosco e una-se a nós na concentração. Hesitante e temerosa, ela se levantou lentamente, relutando em atender aquele pedido. Devagar, atravessou o corredor e foi-se encaminhando para a mesa. À medida que se aproximava, a emoção a envolveu por completo. Seu coração se acelerou ainda mais e sentiu forte vertigem ao chegar à mesa. Sentou-se ao lado de Lucrécia. Tão logo se acomodou, sem controlar os próprios movimentos, pegou na mesa pena e papel. Ela própria não entendia o que estava acontecendo. Seus atos eram quase involuntários, fruto de um impulso incontrolável. Paulo, então, pediu de novo que se apagassem as luzes e orientou todos a que se ligassem mentalmente a Deus, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, seu mensageiro supremo, que buscassem não pensar em mais nada e mantivessem a disposição de colaborar com os emissários espirituais no que deveria ser transmitido naquela noite. O pequeno grupo era coeso, revelando desejo sincero de aprender e de praticar o bem. A sala estava lotada de espíritos que ali compareciam ou para ajudar ou para igualmente aprender. Paulo terminou de falar e algo surpreendente aconteceu. Emily segurou firme a pena, de um jeito que nunca fizera, como se segurasse um pedaço de pau qualquer. E daquela forma totalmente desconfortável começou a escrever. Sentia a mão se mover alheia à sua vontade e ficou assustada. Olhou para Lucrécia como a pedir socorro e ela disse baixinho: Não tenha medo, relaxe e confie. Sem conseguir dizer mais nada, Emily escreveu várias páginas. Os pensamentos lhe vinham um após o outro. Mal ela os percebia e já os havia colocado no papel. Sua mão acompanhava o fluxo das ideias, registrando-as quase como se fosse comandada por outra pessoa. Absoluto silêncio reinava no ambiente. Um sentimento suave e leve envolvia todos os presentes. Lucrécia estava emocionada, mas não permitia que sua emoção interferisse no que ali ocorria. Sempre soubera que Emily era médium, e o fato de ela estar recebendo sua primeira mensagem a deixava inebriada de alegria. Agradecia a Deus pela vida da jovem e por ter sido instrumento para socorrê-la. Ao final de quase 30 minutos, Emily soltou a pena que rolou pela mesa e caiu no chão. Estava exausta. Recostou-se na cadeira e permaneceu quieta. Outra senhora sentada à mesa recebeu uma mensagem e Paulo finalizou grafando mais uma, ambas curtas. Era incomum, naquela pequena sociedade espírita, virem mensagens tão extensas como a que Emily acabara de receber. Quando as luzes se acenderam, Paulo pediu que as comunicações fossem lidas. A senhora leu primeiro. Depois de olhar para Emily, que parecia hesitante, ele fez a sua leitura,
e ao terminar pediu que a jovem lesse. Ela o fixou. Eu recebi uma mensagem? Sim, você recebeu uma mensagem do mundo espiritual. De um espírito? Sim, um espírito. Meu Deus, o que vai ser de mim? Paulo leu. Agradecida ao Pai pela oportunidade dessa noite, que há tanto aguardava, rogo que Ele me ajude a expressar-me conforme necessito. Peço a vocês que tenham boa vontade em ouvir-me, estendendo meu pedido muito especialmente a esta irmã, por intermédio de quem posso expressar-me. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos uma enorme responsabilidade para com a vida. A cada reencarnação, chegamos na Terra com uma espécie de mapa da futura existência gravado em nossa alma, em nossa consciência profunda. Temos um acordo com o Criador, pelo qual nos comprometemos a uma série de deveres, especialmente o de nos melhorarmos e resgatarmos nossos débitos, acertando as contas com aqueles que prejudicamos no passado. Esse mapa permanece dentro de nós e se manifesta nas circunstâncias que nos vão assinalando a jornada, mesmo contra nossa vontade, já que muitas vezes foram colocadas em nosso caminho com nossa plena aquiescência. Então, frente a esses fatos por nós próprios desejados, podemos optar por crescer e aprender, como nos propusemos antes do reencarne, ou preferir nos rebelar e ignorar as lições verdadeiras que nos cabe aprender. O materialismo nos envolve de tal maneira que, não obstante, conscientes de que todos deixam essa vida um dia, agimos como se aqui fôssemos ficar eternamente. Não refletimos que teremos que partir um dia, e quando isso acontecer, meus irmãos, voltaremos com nosso mapa, que tinha como destino nosso aprimoramento interior, e prestaremos contas à nossa consciência, às leis que governam o universo e a Deus, com quem, afinal, nos comprometemos. Nossa vida na Terra é transitória e poderemos aproveitá-la muito mais e melhor se compreendermos nosso mapa interior e, pelo bom uso da vontade, nos aproximarmos de Deus buscando fazer nossa parte. Pensem, meus irmãos, o tempo de uma vida é curto. Breve, muitos de vocês estarão no mundo espiritual conosco. Entretanto, a forma como chegarão dependerá de como viverem seus dias. Temos grandes deveres para com as leis divinas. Nossa vida é uma oportunidade sagrada de fazermos o que Deus espera de seus filhos. Ele aguarda por nossa decisão. E quando estamos na rota certa, a paz e a alegria são nossas companheiras. Ouçam-me, meus irmãos, e aproveitem essa sagrada oportunidade. Que Deus os ampare e abençoe. Olhem para Jesus, que está sempre ao seu lado, e caminhe para a redenção de suas almas. Heloíse de Chamonix. Ao ouvir o nome, Emily não conseguiu controlar a emoção e se entregou a sentido pranto. Todos na sala faziam absoluto silêncio, meditando na mensagem deixada pelo espírito Heloíse. Ao terminar a leitura, Paulo devolveu os papéis a Emily, dizendo: "A mensagem lhe pertence. Peço apenas que prepare cópias para nós. Certamente todos aqui vão querer guardá-la e lê-la de quando em quando. É um espírito esclarecido e amoroso. Conhece Heloíse de Chamonix?" Emily balançou a cabeça afirmativamente, enquanto enxugava as lágrimas. "Conheço. Ela foi minha avó. Morreu há muito tempo." "Morreu não, minha filha. Você viu que ela continua viva. Só está em outro plano. Éramos muito unidas. Ela faleceu quando eu era muito jovem. Ao que parece, continuam bem próximas." Emily não pôde dizer mais nada. As lágrimas a dominaram, e longo tempo transcorreu até que conseguisse se acalmar. Lucrécia permaneceu ao seu lado, acariciando-lhe os cabelos. Quando viu que Emily conseguia se refazer, exclamou: "Que lindo presente você recebeu hoje, Emily."
Que bênção! Não estou compreendendo nada. O que houve aqui? Como isso foi acontecer, justo comigo? Era mesmo minha avó? Você não sentiu? Pode negar a experiência que vivenciou? Emily olhou a amiga intrigada e perguntou: Como sabe que eu senti? Como sabia que eu iria escrever? Heloise me disse. Falou com ela? Ela falou comigo. Não entendo. Vamos, Emily. Precisam fechar a sala e Sara nos espera. Conversaremos no caminho. Teremos muito tempo para esclarecer suas dúvidas. Por ora, conserve a sensação de paz e serenidade desse momento e aproveite o aprendizado. Calada, Emily se levantou e saiu amparada pela amiga. Capítulo 22. A mente de Emily transbordava de perguntas. Estava totalmente confusa quanto à experiência que acabara de ter. Pela primeira vez, porém, admitiu que algo poderoso tomava conta dela. Conscientemente, percebeu que era envolvida por uma força maior que a fazia agir. Ao se aproximarem de Sara, a moça fez menção de indagar algo a Lucrécia, que, parecendo adivinhar-lhe os pensamentos, antecipou-se. Sei como se sente, Emily. Perguntas e dúvidas inumeráveis devem estar torturando sua mente, mas tenha calma. Estou com medo, Lucrécia. O que se passou comigo hoje? O que achou da nossa reunião? Não sei. Estou assustada, confusa e com medo. Ao mesmo tempo, sinto uma paz, um bem-estar que não sei explicar. Está muito confuso. Tenha paciência, e a seu tempo tudo se esclarecerá. Sara aguardava as duas, sorrindo carinhosa para a jovem que levaria consigo para casa. Lucrécia então disse a Emily: Sara poderá esclarecer suas dúvidas. Conhece muito mais do que eu e tem mais experiência. Além disso, com ela ficará segura, pois sua casa é afastada e ninguém descobrirá onde está. Como Emily a olhasse entre assustada e ansiosa, ela a acalmou. Não se preocupe, Emily. Vou visitá-la sempre que for possível. E caso você resolva participar de nossas reuniões, nos veremos todas as semanas. Todas as dúvidas que tiver, transmita a Sara. Ela poderá ajudar e explicar melhor do que eu. Pela primeira vez, Emily abraçou Lucrécia fortemente, sentindo tristeza em afastar-se dela, que por sua vez, ao se despedir da jovem, tinha os olhos rasos de água. Afeiçoara-se profundamente a Emily, e era como se separar de uma filha. Sara assegurou, em tom maternal: Cuidarei bem dela, Lucrécia, pode ficar sossegada. E esta sua filha você poderá ver quando quiser. Obrigada por nos ajudar outra vez, Sara. Sabe que não precisa agradecer. Estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros. Se não praticarmos aquilo que aprendemos, nossos conhecimentos de nada valerão. Fico feliz em poder contribuir. Despediram-se e Emily acompanhou atordoada os novos amigos que acabara de encontrar. Ia hesitante, olhando seguidamente para Lucrécia e Jairo, que haviam ficado para trás, ainda à porta da pequena casa que os acolhera. O coração da moça batia descompassado. Afastava-se de uma verdadeira amiga, e somente agora se dava conta do carinho que nutria por Lucrécia. Apertou então a mensagem que trazia nas mãos, e seu coração se acelerou mais. Teria mesmo sua avó Heloise se comunicado com ela, escrevendo pela sua própria mão? Não seria aquilo uma obra maligna, como o ouvira dizer tantas vezes, inclusive com referência ao que ela experimentava? O padre a orientava para que rezasse mais, tivesse mais fé em Deus e afastasse os maus pensamentos, pois o que lhe acontecia era coisa do demônio. O que acabara de ocorrer não seria também ação de enviados do mal? Emily não sabia o que pensar. Sentiu vontade de sair correndo dali, deixando tudo aquilo para trás. Mas voltar para onde? Sem alternativa, acompanhou Sara e Josias até a agradável casinha à beira-mar, onde residia a família.
Sarah acomodou Emily em um dos quartos, junto com a filha, Susana. Não sem antes se desculpar. Gostaríamos de instalá-la em um quarto só para você, mas temos 3 filhos e a casa não é grande. Susana, por ser a única mulher, tem o quarto mais amplo. É uma menina doce e meiga, creio que se darão bem. Desejo que tenha o maior conforto possível enquanto estiver conosco. E saiba, desde já, que queremos que fique o tempo que for necessário. Sinto-me muito constrangida por invadir assim a casa de pessoas que nada têm a ver com meus problemas. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Hoje é você quem precisa de ajuda. Amanhã poderei ser eu a necessitada ou alguém de minha família. Portanto, não estou dando a você nada além do que gostaria igualmente de receber. Fique à vontade, está em sua casa. Emily sentou-se na cama que Sarah lhe oferecera. Depositou o papel dobrado que trouxera e, olhando detidamente para a mensagem, disse: Tenho tantas dúvidas, tantas coisas a lhe perguntar. Amanhã, Emily. Agora descanse. Teremos muito tempo para conversar. Emily ainda tentou estender a conversa, mas Susana entrou no quarto e foi logo dizendo: Que bom, terei companhia. Você sabe contar histórias, Emily? Emily está cansada, filha. Deixe-a descansar, não a aborreça. Emily sorriu para a menina. Não tem importância, Sarah. Você gosta de ouvir histórias, Susana? Adoro. Eu costumava contar muitas à minha filha. Com os olhos cheios de lágrimas ao recordar a filha, ela se esforçou para continuar. Que história gosta de ouvir? Qualquer uma. Emily sentou-se na cama de Susana e começou sua narrativa. Sarah observou em silêncio e por fim retirou-se, deixando as duas a sós. Na manhã seguinte, Emily despertou ainda mais apreensiva e melancólica. Sarah notou seu estado de espírito e logo que tomaram um café da manhã, perguntou: Você aprecia o mar, Emily? Muito. Gostaria de caminhar um pouco pela praia? Poderemos ter tranquilidade para conversar. Emily animou-se e acompanhou Sarah. Penso que gostaria de falar sobre a reunião de ontem. Ontem me sentia melhor. Hoje amanheci com medo, ansiosa e aflita. Foi a primeira vez que isso ocorreu com você? Desse jeito, sim. Mas desde a adolescência estive às voltas com situações semelhantes. É como se tivesse dupla personalidade e a outra se apossasse de mim, dizendo e fazendo o que bem quer. Quando recupero o controle, nunca sei o que houve. Tenho sofrido muito com isso. Mas, recentemente, agredi minha filha e contam que tentei matar meu marido e ela. Não me lembro de nada. Dizem que coloquei veneno na comida deles, mas não é verdade. Eu não fiz isso. O que acontece comigo? Emily, você é sensitiva, é médium. O quê? Tem uma aptidão que lhe permite entrar em contato com os espíritos, com o mundo invisível. Isso é coisa do diabo, é um sacrilégio. Não podemos incomodar os mortos. Você os chamou alguma vez? Pediu que viessem? Convidou-os a fazer essa confusão em sua vida? Emily pensou um pouco, procurando compreender o que Sarah queria dizer. Depois respondeu: Não, claro que não. E ontem, pediu à sua avó que escrevesse por seu intermédio? Eu não tinha a menor ideia do que se passava. Então, pense, como pode haver sacrilégio? Como pode estar invocando os mortos, se são eles que estão provocando você, ou se manifestando por seu intermédio? Emily fitou Sarah e disse: E como pode ter tanta certeza que são espíritos? Ontem, quando sentiu vontade de escrever, notou algo de familiar? Alguma sensação agradável ou coisa parecida? Emily procurou recordar, depois assentiu. Pensando bem, tive uma sensação doce e suave, como sempre tinha na companhia dela. Percebe? Posso discorrer aqui sobre os conhecimentos que já adquiri, que para mim não deixam dúvidas quanto à autenticidade das comunicações que acontecem por toda parte
entre os vivos da terra e os vivos do plano espiritual. Os espíritos estão à nossa volta e nos influenciam muito mais do que podemos supor. Você pôde sentir por si mesma, e isso é mais do que eu posso lhe explicar. Emily ficou pensativa e caminharam por um bom tempo em silêncio. Ela meditava no que Sara acabara de lhe dizer. Enfim falou. Que conhecimentos são esses? A que comunicações se refere? Está nascendo uma nova era para a humanidade. Uma era em que os homens terão acesso, através dos conhecimentos espíritas, à verdade cuja busca os aflige desde o início dos tempos. Esses conhecimentos trazem respostas para as mais profundas questões da alma humana. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E não é isso que a Igreja se propõe a responder? Só que até agora não conseguiu completamente, não é mesmo? Mas o Espiritismo é do demônio. É isso que todos dizem. O Espiritismo está calcado na moral cristã, em sua mais pura essência, e a Igreja assim o reconheceria, se estivesse atenta aos princípios ensinados por Jesus e deles não se tivesse desviado. Como assim? A doutrina espírita lança nova luz sobre os ensinos de Jesus, e é neles alicerçada. Alguns aspectos das lições do Mestre não puderam ser inteiramente revelados por falta de maturidade dos homens de seu tempo, e por isso foram ditos de forma velada. Tais aspectos são agora aclarados em sua totalidade por essa doutrina, que, mais do que tudo, busca com seus postulados a regeneração do homem e sua ligação mais estreita com o Criador. Não pelo medo das ameaças de condenação a um inferno interminável, e sim pela compreensão da sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro e da presença constante do amor divino a ampará-lo em sua trajetória. Então por que dizem tantas coisas terríveis sobre essas práticas? Porque os homens têm medo. Medo do quê? Medo de admitir que não sabem tudo, que precisam abrir a mente e o coração para buscar entender as questões espirituais em profundidade. Temem também o que é novo e desconhecido. A Igreja tem interesses a preservar, Emily. Se os homens raciocinarem melhor sobre Deus e sua criação, se discutirem e procurarem assimilar os ensinos de Jesus em sentido pleno, e se, acima de tudo, procurarem vivê-los, o poder e a autoridade da Igreja se enfraquecerão. Ela tem muito a perder com a expansão da doutrina dos espíritos, que, repito, nada mais é do que o resgate dos valores cristãos primitivos de amor, caridade e fraternidade desinteressada, e, por conseguinte, da verdadeira espiritualidade. Esses valores não são apenas ditos, mas vividos, são poderosas forças capazes de transformar a humanidade. O perdão das ofensas, a caridade para com os inimigos, o amor e tudo mais que Jesus nos ensinou são atitudes contrárias aos interesses do culto, ao egoísmo e ao orgulho que se desenvolveu na Terra, sob o olhar complacente das instituições humanas. Jesus morreu porque ameaçou interesses arraigados nos homens daquela época. A doutrina espírita, junto com seus seguidores, é perseguida e enxovalhada por razões semelhantes. Em relação a todos os assuntos, minha filha, é preciso conhecer para depois criticar. Emily ouvia atentamente as explicações de Sara, que continuou. Você não precisa acreditar no que estou dizendo. Verifique por si mesma. Estude, leia, abra sua mente e compreenda. Você conta com o amparo de sua avó, que está ao seu lado, ajudando-a a enxergar com mais clareza. Como sabe disso? É que posso vê-la, Emily. O quê? Pode vê-la? Como? Do mesmo jeito que vejo você. Posso vê-la, e igualmente a outros espíritos. É mesmo? Que horror! Quando isso começou? Desde pequena, eu tinha amigos invisíveis para os outros que conversavam comigo. De início, meus pais não davam grande importância a isso, pensando que era coisa de criança fantasiosa. À medida que crescia, continuava a ver esses amigos.
Quando adolescente, continuava a falar com eles, mas muitos me assustavam, inclusive com ameaças. Meus pais ficaram preocupados e chamaram um sacerdote para me orientar. Foram anos difíceis. Consideravam-me louca ou possuída pelo mal. Somente quando conheci a doutrina trazida pelos espíritos, pude entender o que se passava comigo. Daí, comecei a usar essa minha capacidade especial para ajudar outras pessoas, quer de carne e osso, como eu e você, quer do mundo espiritual. Emily ouvia estarrecida a história de Sarah. Era parecidíssima com a sua, embora com situações peculiares a cada uma. Suas experiências eram similares. Então comentou: Lucrécia me disse que também enfrentou problemas desse tipo. Na ocasião, ela não quis dar detalhes. A história de Lucrécia é muito mais triste do que a minha. Ela perdeu tudo o que possuía, passou fome, esteve presa, sofreu muito. Emily baixou a cabeça, relembrando suas dificuldades, sua dor, sua solidão, afastada de tudo e de todos. Ia responder quando Sarah falou. Sei também que sofreu muito, Lucrécia me contou. O caminho do desenvolvimento nem sempre é fácil. Por que tanto sofrimento? A razão de nossas dores, de nossos sofrimentos, também encontra explicação lógica e racional na doutrina espírita. Sarah fez longo silêncio, depois disse: Acho que você já ouviu bastante por enquanto. Agora precisamos voltar. O sol está a pino e meus afazeres me esperam. Creio que tem muito em que pensar. Se desejar, e somente se desejar, pode conhecer mais sobre essa doutrina. Como? De vários modos. Pode continuar participando de nossas reuniões e pode ler um livro que tem em casa. Ele lhe dará muitas respostas que está procurando. Emily retornou calada. Quando chegaram, disse: Gostaria de ler o livro de que me falou. Sarah foi buscá-lo e entregou-o a Emily, que o pegou um tanto insegura. Espantou-se com o título, O Livro dos Espíritos, e quase o devolveu a Sarah, que aconselhou: Não se assuste com o nome. O Espiritismo é um movimento de lá para cá, ou seja, do invisível para o visível. A mesma forma que a vinda de Jesus foi um movimento do infinito amor de Deus para o homem. O livro foi todo ditado pelos espíritos e é fruto de anos de pesquisas e experiências por estudiosos com metodologia científica. Não se deixe intimidar por aparências ou preconceitos. Vença tudo isso e encontrará o que está procurando. Você ainda não me explicou o que se passa comigo desde a adolescência, nem o que houve ontem. Ao ler, você compreenderá. Com relação à experiência de ontem, já disse que você é médium e tem possibilidade de estar em contato com os dois planos da vida. Isso é uma aptidão maravilhosa, Emily. Não compreendo. É um presente que vem acompanhado de responsabilidades. Emily apertou o livro nas mãos frias, esforçando-se para dissipar os receios que persistiam. Desejava descobrir a causa maior de seus sofrimentos. Então disse: Vou tentar. Sarah sorriu satisfeita e logo se entregou aos trabalhos domésticos. Continua no capítulo 23. Até lá!